gostaria de falar com os irmãos. O tema da mensagem, o título da mensagem é Uma Jornada Feliz. Uma jornada feliz. E a palavra de Deus está lá em Esdras, capítulo 8, versos de 21 a 23, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz. Olha só onde é que está o título da mensagem. Esdras está pedindo a Deus uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Esta palavra, ela é muito maravilhosa, porque ela acontece no período pós-cativeiro. Nós sabemos que Israel foi dividida depois de Salomão. O reino se divide, nós tivemos o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão. E quando Salomão morre, o reino é dividido: reino do norte e reino do sul, Jeroboão e Roboão. O reino do norte foi o reino que foi conquistado em 722 pelos assírios e foram levados cativos porque desobedeceram muito a Deus. Mas em 586 a.C., o reino do sul também foi invadido pelos babilônicos, porque era juízo de Deus contra o reino do sul, porque também se desviaram dos caminhos do Senhor. Então eles foram levados cativos para a Babilônia, e o cativeiro era de 70 anos. Quando o cativeiro acaba, Daniel vai discernir isso, mas também outros homens de Deus, e agora o povo precisa voltar para Jerusalém. Essa volta vai dar-se em 3 levas. A primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras e a terceira leva com Neemias. Estamos aqui situados na segunda leva do período pós-cativeiro, aonde o povo está agora saindo da Babilônia para voltar para a sua terra que emana leite e mel, Jerusalém, que é o símbolo da igreja. Amém? Este é o contexto do texto que lemos. Agora, vamos entender algumas coisas. A primeira delas é que Esdras apregoa um jejum. Irmãos, o jejum sempre foi uma prática espiritual, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O jejum foi feito por Moisés, por exemplo. Antes de ele descer com as tábuas da lei, ele ficou 40 dias em jejum. Jesus Cristo, no Novo Testamento, em jejum. Os patriarcas, em jejum. Os apóstolos também jejuaram e oraram para saber, por exemplo, para onde precisaria ir Paulo e Barnabé. Todas essas decisões, coisas importantes na vida da igreja e na caminhada da igreja, foram decididas a partir de jejum e oração. O jejum, irmãos, é deixar de alimentar-se com o pão da terra para passar a se alimentar com o pão do céu. Jesus, em João capítulo 6, vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim viverá. Ele diz: os vossos pais comeram do maná, mas morreram. Mas aquele que se alimentar de mim, disse Jesus, este viverá para sempre. Jejuar é deixar o alimento que é sombra, para se alimentar da verdade e da realidade que é Cristo.
O jejum não tem propósito de emagrecimento. Jejum intermitente / espiritual. Vou jejuar porque eu quero muito ficar no shape. Não. Quer dizer, sim, fique no shape. Mas não confunda as coisas. Amém? Porque tem gente que engordou e fala assim: estou precisando fazer um jejum. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí é só para você emagrecer. O jejum bíblico é: eu preciso desesperadamente me alimentar de Jesus. Jesus disse: um novo alimento vos dou, vos apresento. Um novo alimento eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, o jejum nos torna sensíveis à voz de Deus. Quem jejua não muda o coração de Deus, mas quem jejua tem o seu coração transformado, porque quem jejua está orando no lugar de comer. E quando você está se alimentando de Deus ao invés de uma refeição, você fica mais sensível à voz de Deus. A sua carne, que tinha tanta força, começa a ficar fraca, mas o seu espírito, que estava fraco, começa a ficar forte. Quando você está jejuando, você fica mais ousado, mais corajoso, você tem mais sede da palavra, você tem vontade de ouvir louvores, você tem vontade de fazer oração, você começa a lembrar de pessoas que você precisa orar por elas. A sua vida é transformada a partir de uma prática de jejum e de oração. Então, Esdras vai aqui apregoar um jejum. Mas por quê? Porque Esdras está saindo da Babilônia com o povo de Deus. É um símbolo da igreja que está numa jornada para chegar no seu destino, que é Jesus, que é o céu. E nessa jornada na terra, ela não pode ser feita sem jejum e oração. Precisamos entender isso. Essa jornada feliz só será realmente feliz se jejuarmos e orarmos muito. Senão seremos derrotados. Jesus disse: existem castas de demônios que só saem por intermédio de jejum e oração. E Jesus diz isso no seguinte contexto: Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte orando, e lá Jesus se transfigura. E Pedro, vendo aquilo tudo sem entendimento, mas vendo tudo o que estava acontecendo, quis fazer umas barracas para Jesus, para Moisés, para Elias: vamos ficar por aqui mesmo. E Jesus falou: não, nós precisamos descer. Os outros discípulos estão lá embaixo. E o Evangelho de Marcos vai dizer que um homem que estava com seu filho endemoniado, e os demônios jogavam aquele menino, ora na água, ora no fogo, ora nas pedras, com a intenção de matar o menino, falou com os discípulos, com os apóstolos de Jesus, mas os apóstolos de Jesus não conseguiram libertar aquele menino daquele demônio, ou demônios. Então, Jesus vai descer para fazer o que precisa ser feito. Mas sabe por que eles não conseguiram libertar? O texto de Marcos vai dizer: porque eles estavam discutindo com os fariseus acerca da lei das Escrituras. Irmãos, quem está jejuando e orando não tem tempo para ficar discutindo Bíblia, porque está comprometido em fazer a obra. O povo de Deus precisa parar de discutir a obra de Deus e começar a fazer a obra de Deus. Mas para fazer a obra de Deus precisa de orar e precisa de jejuar. Então Jesus desce e Jesus expulsa aquele demônio daquele menino. Aquele menino cai como um morto, mas o Senhor Jesus o levanta e o devolve ao seu pai, e aquela família é restaurada. E aquela família só foi restaurada por intermédio do jejum e da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos pede para fazermos a mesma coisa. Amém, irmãos? Então o jejum e a oração são importantes aqui, porque Esdras agora vai fazer uma jornada de 800 quilômetros a pé, pelo deserto, um lugar duro, um lugar perigoso, um lugar de extremos, muito quente de dia, porém muito frio de noite,
perigoso de dia, também muito perigoso de noite. Então Esdras, nessa viagem que levaria 5 meses a pé, 5 meses caminhando, com mulher, com criança, com jovens, 5 meses, ele toma uma decisão. E a decisão dele é de fazer um jejum, mas o verso 23 explica por quê. Ele disse assim: eu fiquei com vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é conosco. O Esdras foi diante do rei e falou assim: o rei, o meu Deus é poderoso, a boa mão do meu Deus é comigo, e se alguém se colocar contra mim, a boa mão do meu Deus é poderosa para me defender também, rei. Só que ele disse isso, e agora ele vai ter que fazer a viagem, e ele não tem coragem de pedir escolta para o rei, porque o rei poderia perguntar: mas você não acabou de falar que o seu Deus é todo poderoso? E por que é que você precisa de escolta? Então Esdras teve vergonha e falou: eu não posso fazer isso. Só tem um jeito de a gente fazer essa viagem, essa jornada feliz com segurança: por meio do jejum e se humilhando na presença de Deus. E eu penso que esse ensino vale para nós hoje. Se queremos fazer uma jornada feliz, nós precisamos também orar e jejuar, porque na oração e no jejum teremos também discernimento e segurança da parte de Deus. Primeira lição, verso 21. Nós precisamos nos humilhar perante o nosso Deus. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele se desviar dos seus maus caminhos, e se ele buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nada vai acontecer, irmãos, se nós não nos humilharmos, jejuarmos e orarmos. O jejum vai levar eu e você a confessarmos os nossos pecados. Quando nós começamos a jejuar, Deus abre os nossos olhos, e nós começamos a enxergar com os olhos de Deus, e aquilo que não estávamos vendo, começamos a ver, e aquilo que não estávamos percebendo, começamos a perceber. E sabe, irmãos, tem muita coisa que está na nossa vida que Deus já gostaria de ter tirado. Tem muita coisa que nós estamos tolerando na nossa história que já não devia mais estar ali, mas ainda está ali porque a gente não viu. Mas quando Deus abrir os teus olhos, então você poderá ver com clareza e retirar da sua vida tudo aquilo que tem atrasado a sua vida, que tem impedido você de avançar, que tem impedido você de ter comunhão com Deus e até de ser usado por Deus como intercessor ou como um canal dele para a glória dele. Então, sem se humilhar, sem a humilhação pessoal, não haverá humildade para reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão diante do nosso Deus. Em segundo lugar, nós precisamos pedir uma jornada feliz. Irmãos, uma jornada feliz não vai acontecer sem sacrifício. Se você quer ter uma jornada feliz, você vai ter que pagar o preço por ela. E Esdras entendeu muito bem isso. 5 meses de jejum e oração. Assim como foi com Neemias, grande homem de Deus que foi enviado na 3ª leva para reconstruir as muralhas. 4 meses de jejum e oração, antes de tomar uma decisão. Mas quando ele tomou aquela decisão, foi a decisão que veio do céu. E aquele homem restaurou as muralhas de Jerusalém, que há 142 anos estavam derrubadas, em 52 dias. Neemias levantou as muralhas de Jerusalém, em 52 dias, estavam derrubadas há 142 anos. Eu e você não vamos conseguir restaurar as ruínas da nossa vida e da nossa casa e da nossa família sem jejuar e orar. Não vamos ter sucesso.
porque por 142 anos aquelas muralhas ficaram derrubadas. Mas um homem orou e jejuou 4 meses, Deus deu a ele a vitória em 52 dias. Amém? Não há nada que Deus não possa reconstruir na sua vida, na sua história. Não há um entulho na sua vida que Deus não possa remover. Não há sujeira na sua vida que Deus não possa limpar. Não há nada que foi destruído que Deus no seu poder não possa reconstruir, se você orar, se você jejuar, se você se alimentar do pão do céu, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas eu também aprendo aqui que o jejum é importante para unir a nossa casa. A palavra de Deus diz em Mateus 12, 25: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja, porque aonde está o reino de Deus? Onde está o domínio de Cristo? A igreja estabelece o domínio de Cristo na terra. Por isso a igreja estabelece reino de Deus na terra. E eu, como um cristão, quando obedeço a Deus e sigo todos os mandamentos, todas as diretrizes de Deus, todos os seus juízos e todos os seus estatutos, e quando eu faço isso na minha casa, também a minha casa se torna uma extensão do reino de Deus. Porque lá está o domínio de Cristo. Mas uma casa dividida, disse Jesus, não prevalece. Um reino dividido ficará deserto. Então, amados irmãos, precisamos entender que nós fomos muito bem até aqui nesses 5 anos. Nesses 5 anos, nós vencemos o Covid. Nesses 5 anos, nós vencemos a enchente. Nesses 5 anos, nós vencemos todas as adversidades que bateram na nossa porta. Mas tudo que bateu na nossa porta estava do lado de fora. O que eu estou entendendo no Senhor é que agora nós vamos enfrentar uma luta no lado de dentro. E eu não sei se você sabia, mas eu estudei muito a história das civilizações. E li um livro muito grande que fala de todas as guerras do século XIX e de outros impérios. E o homem comenta lá, e é verdade, os grandes impérios da humanidade não ruíram por inimigos externos, mas foram derrotados porque eles foram comprometidos por dentro. Eles ruíram por dentro. Irmãos, se o diabo, ele de forma sorrateira, ele entrar no coração da igreja, ele entrar na sua família, ele destrói a sua família, ele destrói a igreja, ele acaba com tudo. E se tem uma grande expertise do diabo, é ele ser invisível. A gente não consegue ver ele, mas ele está agindo. E ele está agindo para nos destruir. Ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer nos destruir. Ele quer fazer todo tipo de mal contra nós. Jesus já nos ensinou isso. Mas a igreja não pode ignorar a existência do mal. E nem tudo que acontece na nossa vida acontece simplesmente porque fizemos alguma coisa errada. Não. Muitas vezes o mal está ali para dividir a nossa casa, para dividir a nossa família, para trazer pensamento faccioso, para colocar uns contra os outros. E Jesus disse: se ficarmos uns contra os outros, essa casa dividida não subsistirá, o inimigo vai derrotar e tudo será destruído. Você e eu, nós precisamos lutar pela unidade da nossa casa, da nossa família e da Santa Igreja de Jesus. Amém? Porque Jesus ensinou isso, o diabo sabe disso. E sabedor disso, ele vai tentar fazer você ficar longe da sua família e brigar com as pessoas que você ama. Não aceite isso. Não aceite isso de forma passiva. Jejue, se consagre, ore, e o Senhor te dará a vitória. Amém? Ainda em João 17, 20 a 23, Jesus faz uma oração por nós,
por nós mesmos, nós aqui, recebemos essa oração de Jesus Cristo na ocasião da sua oração sacerdotal em João 17, de 20 a 23, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Está falando de nós, a fim de que todos sejam um. Olha a oração de Jesus: todos precisamos ser um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba, sem unidade eu posso pregar, você pode pregar muito, eu também, todos nós estamos pregando, mas o mundo não crê. Sabe por quê? Porque Jesus disse: se não tiver unidade, o mundo não vai crer. Olha a importância da unidade. Não é só casa dividida não prevalecer, é você anunciar o Evangelho, é você tentar viver o que Jesus está falando, mas isso não se desdobra na vida de ninguém, porque não há unidade na nossa casa, porque não há unidade na Santa Igreja de Deus. A unidade é preciosa, a unidade é cara, a unidade é tão cara, que para nos manter com Ele, Jesus morreu naquela cruz por nós. A unidade custou o preço do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para que nós pudéssemos ser um com Cristo, Cristo morreu. Irmãos, entendam o preço da unidade: é sangue, é tudo. Unidade custa tudo. Por isso que precisamos de jejum, oração e consagração. Porque se estivermos na nossa carne, jamais vamos entender a unidade e jamais vamos fazer o sacrifício da unidade. Porque aí, quando estamos na carne, temos nossas razões, temos nossos motivos, temos nossos argumentos, temos nossas questões. Mas quando estamos no Espírito, Deus fala e nós obedecemos. Amém, irmãos? É essa transição que precisamos fazer. A terceira lição é que o Esdras diz que o jejum deve ser feito. Ele diz assim: pedimos uma jornada feliz e a oração e jejum para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Veja que ele dá 3 focos para o jejum dele. Em primeiro lugar, ele diz assim: o jejum precisa ser por nós. Não adianta você jejuar para outra pessoa mudar. Pastor, eu estou jejuando mesmo que eu não suporto aquela pessoa. Pensa numa pessoa que nem o diabo não quer. É aquela. Eu estou jejuando, que a pessoa não muda. Não, irmão. O jejum não é para o outro mudar. O jejum é para você mudar, o jejum é para eu mudar. Quando nós começamos a jejuar, um pouquinho do coração de Deus vem para o nosso coração. E aí nós ficamos mais tolerantes, mais amorosos com o outro. Me diga uma coisa: você sempre prestou? Sempre? Você sempre foi assim, essa bênção que você é? Parece até que tem umas asinhas aí saindo nas suas costas. Eu estou vendo aqui algumas auréolas na cabeça de alguns. Você sempre foi essa bênção? Não. É claro que não. E quando você não era essa bênção que você é hoje, Jesus teve paciência com você? Quando você errou e pediu perdão para Ele, Ele te perdoou? E quando você pediu: Senhor, por favor, me aceita de novo, Ele não te aceitou? Quer ver uma coisa no coração de Deus que nos constrange e nos deixa muito sem graça, mas muito sem graça? É quando nós ficamos errando, e a gente vai na presença dele e fala assim: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoa? Perdoo. Aí no outro dia você fala assim: Senhor, eu errei de novo, o Senhor me perdoa? Perdoo. Aí no outro dia você fala assim: Senhor, sabe o que é? Eu errei de novo, o Senhor me perdoa?
eu te perdoo. Senhor, não se irrite comigo, mas eu errei de novo. O Senhor me perdoa? Sim, eu te perdoo. Chega uma hora que você fala assim: meu Deus do céu, eu preciso crucificar Jesus, eu não aguento Ele. Essa bondade toda denuncia a minha maldade. Esse amor todo revela a minha podridão. Essa compaixão toda revela como eu sou mau. Por isso existem pessoas que não suportam Jesus, porque o amor dele revela o quanto precisamos melhorar. Amém, irmãos? Por isso que o jejum, em primeiro lugar, precisa ser por nós. Porque se não jejuarmos por nós, irmãos, a gente tem um conceito sobre cada um. Esse aqui a gente colocou em tal lugar, aquele em tal lugar, e assim a gente vai. Segundo lugar, nós precisamos orar pelos nossos filhos. Quem tem filhos, seja ele biológico, seja filho espiritual, seja alguém que você influencia. O jejum pelos filhos significa: eu preciso orar e consagrar a próxima geração. Não adianta só eu ser uma pessoa de Deus. Eu preciso preparar alguém para ser pessoa de Deus depois de mim, e essa pessoa precisa ser melhor que eu. Irmãos, não significa só eu aceitei Jesus, vou para o céu e o resto que se vire. Não, eu aceitei Jesus, vou para o céu e eu preciso formar a próxima geração e formá-la bem na palavra de Deus, para que quando eu vá, eu deixe um legado na terra que valeu a pena. Filhos, netos, descendência bendita, cheia do Espírito Santo e abençoada por Deus. Não se trata só de nós. Esdras está falando, é por nós. Imediatamente depois, pelos nossos filhos. Imediatamente depois, pelos nossos bens. E quando nós oramos pelos nossos bens, consagrar os bens, jejuar e consagrar bens significa dizer para Deus: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho, que tudo que está nas minhas mãos, não só as finanças, não só bens materiais, mas também meus títulos que eu consegui trabalhando, estudando, tudo isso eu recebi do Senhor, porque se eu tenho vida foi o Senhor que me deu. Eu consagro tudo a Deus. Eu consagro a Deus quem eu sou. Eu consagro a Deus a minha família. Eu consagro a Deus tudo o que tenho. E digo: Senhor, tudo é teu, mas faça segundo a tua vontade. Amém? E aí, quando Esdras faz essas coisas, esta consagração, algo importante e última ele nos ensina: que se nos propormos a fazer algo, precisamos fazer. Veja o que ele diz no verso 23, lá no final. Verso 23 diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos. Veja, ele tomou de fato a atitude. Ele falou de se humilhar, ele falou de jejuar, mas ele realmente fez. E talvez essa seja a nossa principal dificuldade hoje. Nós sabemos sobre o jejum, nós sabemos sobre a oração, sabemos que quanto mais oração e mais jejum, mais poder, mais autoridade a igreja tem. E se nós jejuarmos e orarmos mais, nem vamos ligar para o pastor para dizer: pastor, tem alguém aqui que está enfermo, pastor, tem uma pessoa aqui endemoniada. Não, se eu estou em jejum e oração, eu mesmo digo aos demônios: sai dessa pessoa em nome de Jesus, e ele sai. Porque quem deu autoridade é Jesus. Ele deu autoridade não aos pastores, mas ele deu autoridade à igreja dele. A igreja somos todos nós. E quando nós estamos jejuando e orando, nós não temos medo de olhar nos olhos do diabo e dizer: fora. Porque o Espírito Santo de Deus está liderando a nossa vida. Quem não jejua tem o Espírito Santo residente, mas quem jejua tem o Espírito Santo presidente. Ele manda e as coisas acontecem. E tem alguém enfermo na sua casa, na sua família, tem alguém depressivo, tem alguém pensando em se matar, tem alguém pensando em separar o casamento e acabar com a família, mas de repente essa pessoa encontra você, e você está jejuando, e você está orando, e você está clamando. Quando a pessoa chega e fala isso, você fala assim: não, pode parar por aí mesmo.
Nós vamos orar, Deus vai reverter, Deus vai agir, Deus é poderoso para salvar, o milagre vai acontecer, conte comigo, vamos orar todos os dias e nós vamos ver Deus fazer o milagre na sua vida, eu creio, nós vamos orar. Olha que coisa tremenda, mas é porque você está jejuando e orando. E hoje pela manhã eu lancei esse desafio para todos os que servem no altar junto comigo. Nós temos aqui todos os ministros aqui de louvor, todos estão comigo no altar. E o que Deus está falando comigo é: o diabo está tentando trazer divisão para a igreja. Essa igreja já rachou uma vez, sabiam disso? O diabo quer fazer de novo. Só que agora o diabo vai bater numa parede de concreto chamada Jesus Cristo. Vai ter jeito para ele não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, diz o apóstolo Paulo, mas contra principados e potestades do mal que habitam nas regiões celestes. E porque Deus me mostrou, me discerni em Deus, que a igreja corre esse risco, eu conversei com todos hoje pela manhã, e todos nós vamos jejuar e orar. E às sextas-feiras, que é o horário do ensaio do louvor, não haverá mais ensaio do louvor. Vai haver aqui na igreja, sexta-feira, das 19 às 21, oração. Para toda a igreja, e toda a equipe de louvor estará no altar, porque quem está servindo no altar, vai orar no altar. Amém? E a igreja é convidada a estar aqui às sextas-feiras, das 19 às 21, para ficar o tempo que quiser. A igreja o tempo que quiser. Eu vou ficar as 2 horas. Mas a igreja o tempo que quiser. Pastor, eu não tenho muito tempo, eu posso ficar 10 minutos? Pode. Pastor, eu gostei, eu quero ficar meia hora. Fique à vontade. A igreja estará aberta todas as sextas-feiras, das 19 às 21, com um único propósito: oração pela igreja, pela sua família, para fortalecer a igreja e todas as famílias, que elas sejam unidas no mesmo Espírito, o Espírito Santo. Amém? E para isso acontecer, nós colocamos, porque agora não vai ter ensaio, então os louvores agora serão somente voz e violão. Mas pastor, eu gostava tanto de ver o Álvaro na bateria. Pois é, o Álvaro não vai estar ali. Voz e violão. E quando você vê aqui voz e violão, você vai lembrar: eu preciso orar para que a igreja avance. Eu preciso orar pela minha família. Eu preciso orar para o reino de Deus avançar. Nós queremos ver o poder de Deus agindo dentro dessa igreja. Casa dividida não prevalece, mas casa unida, o poder do Espírito Santo vem sobre ela. E irmãos, eu garanto para vocês uma coisa: a palavra de Deus diz: os sinais acompanham aqueles que creem. Sabe quais são os sinais? Milagres, cura, libertação, restituição, salvação. Tudo isso nós veremos acontecer na igreja de Jesus nesse lugar, porque nós estaremos orando e jejuando, e todas as castas de demônios ficarão do lado de fora, e a igreja continuará avançando e prosperando, porque a igreja de Jesus, ela é indestrutível, porque ela tem dono, e o dono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, eu quero desafiar você que quando nós tivermos os nossos momentos aqui de oração, de louvor, dos cultos, você vai ver aqui voz e violão, mas sabe o que você vai sentir no seu banco? Uma unção da presença de Deus nesse lugar. E sabe o que mais vai acontecer? Você não vai ouvir os instrumentos. Quando nós estivermos louvando, você vai ouvir a igreja, assim como Jesus ouve a voz da igreja, e vai ser tremendo. Você crê nisso? Vai ser tremendo em nome de Jesus. E sabe, essa palavra recebeu uma testificação, né, Ariel? O Ariel hoje, ele falou algo tremendo, que tocou meu coração, porque quando Deus me mostrou tudo isso, eu falei: Senhor, é isso mesmo, é uma mudança muito radical.
E o que Deus falou comigo é isso mesmo. Mas Deus usou hoje a vida do meu amigo Ariel para dizer assim: pastor, essa é a direção, né, Ariel? Essa é a direção. E ele estava com a mesma sensação no coração, no espírito dele. E ele disse algumas palavras aqui para o pessoal do louvor, todo mundo entendeu que isso veio de Deus. Então, irmãos, a partir do próximo culto, quinta-feira já é assim. E o próximo domingo é o meu aniversário de 5 anos aqui. E vai ser voz e violão. Bem no meu aniversário de 5 anos. Mas sabe o que? Não importa. Eu não abro mão da presença de Jesus. Se Ele estiver aqui, está tudo bem. Amém, irmãos? E olha, e esse tempo a capela vai ser muito tremendo. A gente já vai ver quem é desafinado, quem não é. E a gente já vai orando para o irmão que está do lado, fala: Senhor, abençoa. Vai ter muita intercessão no culto. Vai ser muito tremendo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar então, para agradecer a Deus por tudo isso. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que a igreja é tua, tu és o dono. O Senhor comprou ela com teu sangue. E essa igreja está debaixo da liderança e do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, abençoa agora todas as famílias da igreja. Todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, e aquelas que estão nos ouvindo pela internet. Pai, abençoa em nome de Jesus. E que todos os teus filhos comecem a ter fome do Deus vivo. E que quando o jejum começar em suas vidas, eles possam logo perceber a tua presença. E que coisas que não mudavam há muito tempo vão começar a mudar. Outras coisas que estavam escondidas vão começar a aparecer. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai tirar o joio e vai limpar a sua casa. E pedimos isso, Senhor, tira o joio, deixa o trigo. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja forte e corajosa. Uma igreja poderosa em Deus, que tem o mesmo pensamento, a mesma fé, um só coração, um só batismo. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, a alinharmos o nosso coração com o teu coração, Senhor, em nome de Jesus, e a alinharmos os nossos corações uns com os outros. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E, Senhor, nos dê uma jornada feliz. Pai, pedimos isso, o mesmo pedido do teu filho Esdras, é o nosso pedido hoje. Senhor, nos dê uma jornada nessa terra, que seja chamada jornada feliz, não porque não tivemos problemas, mas feliz porque o Senhor está na nossa caravana. Fica conosco, Pai, e abençoa teus filhos, e que haja paz na casa dos teus filhos, que haja perdão, amor, compaixão, misericórdia e unidade promovida pelo amor e pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá uma paz à tua igreja que excede todo entendimento, e que possamos aqui avançar no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, igreja de verdade é a igreja que ora. Igreja de verdade é a igreja que jejua. Escolha um dia para você jejuar. Escolha um dia para você orar. E jejue e ore. Se você tem mais saúde, escolha mais de um dia. O que é jejuar? É abster-se de comida. Não é jejuar de internet, nem de Instagram, não é nada, isso não é jejum. Isso pode ser um propósito seu com Deus. Jejum é retirar o alimento, o pão da terra, para se alimentar do pão do céu. Se você toma remédios controlados, aí você precisa falar com o seu médico. Ouça sempre a orientação do profissional da saúde que te atende.
Mas você que tem saúde, jejue. Amém? Porque vai ser bênção na sua vida em nome de Jesus.